Boa noite. Com a graça de Deus, reunidos novamente nesta quarta-feira para mais uma live, segundo o propósito de Deus comunicar o Evangelho em louvores, adorações, cânticos, mas também com a sua poderosa e graciosa palavra. Seja bem-vindo e que o Espírito Santo de Deus nos use para comunicar a você, tanto na parte técnica, quanto na parte musical, quanto na parte vocal e na comunicação da mensagem. O Senhor esteja presente e sejamos nós ávidos de servi-lo, ávidos de sermos nas mãos dele um vaso. Para quê? Para que ele possa nos levar cada vez mais longe, numa capacidade extraordinária de conduzir o Evangelho a quem quer que precisa e que seja o Evangelho. Amém? Seja bem-vindo. Nós somos a Quadrangular do São Dimas, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Queria abrir hoje com Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11, para uma reflexão. O autor diz assim: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Pois o tempo, observa isso, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Salomão nos ensina que em todo o tempo nós temos dificuldades de nos sustentarmos como uma só personalidade ou uma só capacidade. De que nós tenhamos uma linha única de existência ou uma linha única existencial. E que isso pode variar constantemente. Isso pode ter dificuldades de se manter. Eu não digo que é uma solução, mas para nós nos mantermos no alinhamento que nós temos tido na nossa vida, eu na minha, você na sua, nós precisamos então da ajuda de outras pessoas, de estarmos em comunhão com outras pessoas, de andarmos com outras pessoas e podermos com elas compartilhar nossas vidas, nossos sonhos, nossos ideais. Nós não somos uma ilha, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. A ordem de Deus, ela permanece até hoje, e quando não é cumprida nós vemos pessoas em muitas dificuldades diferenciadas. Nós devemos crescer, nos instruir, nos capacitar, mas também buscar um casamento, buscar um relacionamento sério, buscarmos uma família, porque família é projeto de Deus. Família é onde o homem melhor se encontra. E o que tem acontecido atualmente é um ataque tão violento à família que nós estamos começando a desestruturar isso na nossa mente. Mas olha a sociedade que nós temos. Quanta gente com problemas psicológicos. E aqui ele diz que na observação nós vamos notar que nem os mais prudentes, nem os mais inteligentes, nem os mais sábios, nem os mais capacitados sempre chegam à vitória completa. Porque a vitória ela pode escapar por pequenos detalhes e o tempo se incumbe de trazer esses detalhes para a nossa vida. E o acaso, que por um acaso acontece, nos afeta indistintamente. Então é melhor a gente confiar no Senhor, clamar a Ele e a gente ter uma direção prudente, mesmo que o acaso e o tempo possam vir a trazer muitas dificuldades. Eu passo por elas, você passa também, mas se persistirmos e nos colocarmos violentamente, fervorosamente para atingirmos o nosso alvo, certamente, se o alvo é bom, o Senhor nos dará a vitória. Amém? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Boa noite.
Que a paz esteja com cada um de vocês, amém? Que estamos assistindo nessa noite, por essa live. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Vamos fazer uma oração introduzindo a adoração ao Senhor, amém? Vamos clamar que o Espírito Santo tenha liberdade no momento da adoração, no momento da palavra, que Ele fale conosco, amém? Feche seus olhos, olhe aí no seu lar. Soberano Deus e amado Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta noite, ó Pai, a Tua misericórdia sobre nós. Nós sabemos que as Tuas misericórdias, ó Pai, nos alcançam e se renovam dia após dia, Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor irá fazer, pois o Senhor é o Deus de ontem, hoje e eternamente. O Senhor sabe de tudo, ó Pai, que está para acontecer em nossas vidas, pois tudo está nas Tuas mãos, tudo está sob o Seu controle, ó Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus grandioso, um Deus bom, um Deus que nos ama, que cuida dos seus filhos. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, que estenda a Tua mão sobre nós, que estenda a Tua mão sobre as igrejas, ó Pai, que estão nesse momento clamando, Pai, que estão, Pai, nesse momento pedindo a Tua proteção, o Teu fortalecimento, que o Espírito Santo, Pai, leve consolo, leve graça, leve fogo, poder, Senhor, sobre cada um, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua cura, a Tua libertação sobre o nosso país, sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares. Pai, nós clamamos uma adoração, ó Pai, nessa noite a Ti, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, Te adorar em espírito e em verdade nessa noite, ó Pai. Receba a nossa adoração, pois é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Adora o Senhor juntamente comigo nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor através dos hinos do louvor. Amém? Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Tu és real. Tu és Senhor. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender.
te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és Senhor. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é a nossa força, amém? Ele é a nossa fonte, a nossa colheita, a nossa herança. Que você possa depositar toda a sua confiança no Senhor, pois Ele é tudo que nós temos, e que nós possamos quebrar o nosso vaso. O que é quebrar o nosso vaso? É render tudo que nós temos, tudo que somos, aos pés de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Sim, Deus, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto. Eu fui perdoado logo que te vi.
tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço, Deus, do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu rendo a ti, Jesus, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos pés do meu amado Jesus. Nós rendemos a nossa adoração a Ti, ó Pai. Nós rendemos tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, nessa noite. Flui em nós, Espírito Santo de Deus, através da palavra, da ministração. O teu servo, pastor Jonas, tenha liberdade neste lugar, ó Pai. Alcança as vidas que estão nos assistindo, ó Pai, e aquelas que irão assistir logo após. Nós te agradecemos desde já, ó Pai, pela tua presença. A tua presença, ó Pai, vale muito mais do que os tesouros, do que os prazeres da vida. A tua presença, ó Pai, vale muito mais. Que nós possamos, ó Pai, aprender a avaliar o certo e o errado, ó Pai. Aprender, ó Pai, a valorizar a tua presença, ó Pai, o teu poder, a tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dando prosseguimento para a glória de Deus, vamos ao texto principal desta noite. Lucas capítulo 7, versículo 11, um texto simples, mas que está me chamando a atenção por quanto as coisas que eu tenho ouvido no dia a dia, e não foram diferentes hoje. Quando eu encontrei alguém sentado em meio à rua, e por um acaso o Senhor nos deu uma conexão, e dessa conexão a gente viu um grande sofrimento, e tem um pedido graçando na boca de muita gente, mas é um pedido perigoso. Vamos então ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre a morte nessa noite. Não é tudo. Eu entendo que qualquer mensagem em si, ela não tem, para mim, a capacidade de discernir o assunto por completo. Talvez outro melhor do que eu. E há milhões aí. Não há milhares, não. Mas eu sempre entrego alguma coisa para te levar a estudar, para te levar a pesquisar, para te levar a pensar. Porque se eu te levo a pensar, você cresce. Se eu te entrego tudo, absolutamente, você não vai ter crescimento. Mas você vai encontrar algumas respostas. Que o Espírito Santo fale conosco e eu seja um vaso nas mãos dele. Amém? No dia seguinte, versículo 11, capítulo 7, Lucas. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. É interessante como as palavras da vida e a operação de sinais
sempre atraíram muita gente. E na época de Jesus era assim, extraordinário. Deixa eu te explicar por que isso não é tão massificado hoje. Tirando a condição dos falsos profetas, que eu não vou nem mencionar, e que, na verdade, a palavra de Deus não é um show, não é um espetáculo, ela é, na realidade, um instrumento poderoso contra o diabo e os seus anjos, chamados demônios, e contra tantas vicissitudes e problemas da vida, para nos dar uma direção segura e eficaz. O que ocorria naquela época especificamente é que por 400 anos o Senhor se calou. Não houve uma mensagem profética. Nenhum sinal foi operado sobre a face da terra. E de repente, não mais que de repente, vem João chamado o Batista. E João Batista, ele anuncia a vinda do Filho de Deus. Ele anuncia a vinda do ungido, que em grego é Cristo. Jesus, Cristo. Jesus, o ungido. E dessa forma, Jesus se apresenta. E ele opera tantos sinais e maravilhas, ele fala de uma maneira tão poderosa, que todos reconheceram: esse é o enviado de Deus. Este é o Messias que nós estávamos aguardando. Este é o Cristo ungido de Deus. E verdadeiramente ele é. Por isso as multidões o cercavam, porque a fé estava completamente sem vida, sem ânimo. Parece muito com o nosso tempo, não parece? Em que há muitos caminhos que todos dizem levam a Deus, mas vão levar a Deus para um julgamento final. É melhor você ser levado a Deus para a salvação final. E isso, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode fazer. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor, Jesus, se compadeceu dela e a encorajou: não chores. É como se ele dissesse: não fique triste. É como se ele dissesse ainda: não se angustie tanto. Eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse jovem nunca teve um contato com Jesus, mas a fé estava morta e agora ela vai ressuscitar. E para provar isso, Jesus tira esse jovem da sua condição de morto. Vejamos. E aproximando-se, tocou no esquife. O que é um esquife? Não é um caixão. Um caixão é fechado. Um esquife, ele é aberto e a pessoa é depositada ali para que os amigos, os parentes deem o seu último adeus. E Jesus chegou e tocou no esquife. Isso era um ato muito perigoso em Israel. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que o carregavam pararam. Porque na realidade, quem tocasse no esquife ficava impuro até o final da tarde, 18 horas, quando inicia em Israel a noite. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te, ó glória. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a falar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Resultado? Todos ficaram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que o Senhor possa expressar o seu ânimo contra a morte para nós nessa noite. Glória a Deus.
Primeira coisa, o tema de hoje é a morte vencida. Não tem ninguém, de forma nenhuma, que tenha vencido a morte. Eu, como servo de Deus, eu já pude participar de várias ressurreições, pelo nome de Jesus. Eu não vi, eu presenciei, eu estava presente no lugar. Então isso vai além de ver, isso é participação. E a morte, ela é muito temida. A morte é uma coisa que graceja em todas as épocas da vida. E contra a vida ela trabalha, encerrando histórias, etapas, encerrando com a existência de todos os seres viventes na realidade. Eu ia falar de toda a raça humana, mas não é de todos os seres viventes. Todos nós temos um início, um meio e certamente um fim. Aqui, nesse plano espiritual chamado Terra. Muitas coisas, mas são muitas, a Bíblia fala sobre a morte. Mas como eu não tenho tempo, eu vou trazer para você algo assim, que eu espero ser simples e que vai te orientar. Aqui esse jovem, não se fala porque ele morreu, mas ele era filho único de uma viúva. Qual que é o problema? Hoje, se alguém morre, o governo tem aquela estrutura de apoio, que nós chamamos de SUS e INSS, e a pessoa pode pagar também por fora. Mas o que ocorria naquela época? Quando o marido morria e ela já era viúva, os filhos sustentavam a mãe, guardavam a mãe, protegiam a mãe e, se casassem, levavam a mãe junto. O que não ocorria de bom é que o filho também morreu. Agora, quem cuidaria daquela senhora? Quem a protegeria? Quem a alimentaria? Quem a vestiria e calçaria? Ninguém. Porque não era tradição dos parentes cuidarem uns dos outros. Interessante, né? Quem tinha que cuidar da própria família era a família. Por isso que hoje, não sei, a dificuldade de entendimento é muito grande. Se um elemento casou, graças a Deus, com uma mulher, e uma mulher casou, graças a Deus, com um homem, e eles tiveram filhos, esta é a família. A família anterior deve ser amada e respeitada, mas a família verdadeira deste homem é essa família que ele constituiu. Aqui o que vemos é que a família acabou. Agora ficou uma viúva e uma mãe sem filhos. O que ela faria da vida? Já era uma angústia terrível. Agora ela vê o seu único filho sendo levado para ser enterrado. Mas é interessante que, pegando a mensagem inicial em Eclesiastes 10, versículo 11, nós observamos que o tempo e o acaso. Jesus caminhou um dia de Cafarnaum até Naim. E ele chegou exatamente no momento, o tempo estava favorável. E o acaso fez com que ele encontrasse com um enterro. E ao bater os olhos na mãe, ele viu a dificuldade dela, a tristeza dela, a angústia dela em perder o seu filho, seu único filho. O que Jesus faz? Jesus não tem prazer na morte. O Deus Pai, o Senhor nosso, não tem prazer na morte. O Espírito Santo não tem prazer na morte. Se você não tem entendimento, saiba que o homem não foi constituído para morrer. Como o pecado entrou no mundo por nós, ele gracejou entre nós e na nossa vida, a morte vem. Vamos trabalhar um pouco? O pecado gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 15. Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida e nós praticamos o pecado gera a morte. E a situação não vai ficar legal. Deus pode reverter isso, pastor? Pode. Ele veio para isso. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos limpar, mas o pecado é muito perigoso. O pecado não é amigo.
O pecado não é companheiro senão para as coisas ilícitas. Leia com atenção Provérbios capítulo 1. E o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Se nós temos um inimigo constante que é a morte, e nós podemos observar isso nesse período de quarentena, uma multidão de gente não sai de casa, e quando sai numa situação assim, muito preocupados, muito tensos. Eu não estou dizendo que o vírus existe ou não existe, eu não sou cientista, eu ouço as coisas, eu sou um observador, mas também sou um estudioso, queridos. Eu sou um estudioso. O início de todas as coisas é um problema, uma confusão, disse a palavra de Deus, mas o fim delas é que vai demonstrar o que elas são. E nós não chegamos ao fim ainda, mas estamos aí pelo meio, sei lá, ainda tem tempo para nós vivenciarmos o que está acontecendo. O que eu quero dizer é que o último inimigo é a morte. E quando o apóstolo Paulo afirma isso, ele afirma em Cristo, pelo Espírito de Deus. Mas o Senhor é Deus, e ainda que seja o último inimigo, ele não vai deixá-lo vitorioso. Compreende isso? Me acompanhe. Como vencer a morte? Vamos lá em Ezequiel 18, versículo 30 a 32, que diz assim: Ezequiel 18, a 32, porque eu não posso me alongar. Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei, a cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. Palavra do Senhor Deus. Vinde, pois, depressa. Olha só, a oportunidade é sempre dada. Vinde, pois, depressa, e convertei-vos. O que é converter? É sair de uma direção e ir para outra direção. É sair do caminho do pecado que mata e ir para o caminho que está livre do pecado e da vida. Nós chamamos de santificação, separação, caminho do bem. Vinde, pois, depressa, e convertei-vos todos vós de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Quanto mais eu ando no caminho do pecado e sou constante no pecado, esse caminho se torna o caminho da minha perdição. Estou falando de mim. Estou falando de você. Você tem que se julgar. Então, se eu peco uma vez ou outra, é uma situação que eu preciso orar para ser mais firme, mais constante, para que nem o acaso, nem o tempo me domine. Porque a gente é dominado demais pelo acaso e o tempo. A gente está sempre sendo derrubado pelo acaso e pelo tempo. Eu sei disso porque eu passo por isso. Então nós precisamos ser mais constantes. E isso vai exigir muita fé e determinação. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa. Todo o pecado que nós praticamos entre nós. Interessante que Deus sempre atrai para ele. Davi captou essa mensagem muito antes, e o seu filho aprendeu com ele e a traduziu de maneira diferente. Agora veja bem, Ezequiel foi um profeta muito poderoso em seu tempo, e o que ele nos ensina aqui é algo para o Novo Testamento, é algo para o tempo da graça. Livrai-vos de todos os erros e maldades que vós praticais contra mim. Então o que eu faço contra o meu semelhante, nosso Deus, está atingindo a Deus. Eu estou atingindo a Deus. Por quê? Porque nós completamos uns aos outros. Nós somos um corpo. Particularmente em Cristo, todos os que estão em Cristo, não me importa a sua denominação. Importa estarmos em Cristo. Somos um com Ele. Então tudo que fazemos acaba atingindo a Ele. Livrai-vos, portanto, de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa.
criai em vós um coração renovado. Ele nos desafia a criarmos em nós um coração renovado. E um espírito novo. Por que havereis de escolher a morte, ó casa de Israel? O jovem filho da viúva de Naim não teve opção. Alguma coisa aconteceu, ele morreu, adoeceu, morreu. Todo mundo morre. Tem que ter um motivo para sair desse mundo, fala a verdade. Tem que ter um motivo para se livrar dessa carcaça, que muitas vezes pesa contra nós, principalmente nas enfermidades, né? Quando nós passamos graves tribulações de enfermidade. Pesa muito. Agora veja bem, por que muitos estão pedindo a morte? Como eu ouvi hoje abertamente, várias vezes, a pessoa chegou a gritar comigo. Gritar em público, chamar a atenção de muitos. Eu quero morrer. Eu escutei as razões dele, não vou falar. Era um homem de 40 anos. Eu tenho 57. Acho que, na média, quase todos nós já pediu a morte, em um momento ou outro. De raiva, de ira, de chateação, porque não vê solução de problemas, porque se sente desamparado, abandonado, triste, às vezes porque está desempregado, não encontra um caminho legal. Olha, alegrai-vos quando cairdes em muitas tribulações, porquanto a tribulação gera paciência, a paciência gera perseverança, a perseverança gera um espírito aprovado. O que é isso? Um caráter firme. Eu estou buscando por isso até hoje. Não sei você. Eu só tenho 57. E os anos pesam para muitos. Para mim fica cada dia mais leve, mais complicado. Eu gosto disso, porque gera desafios diários, não semanais, nem mensais, são diários. Você não imagina o desafio que eu estou hoje, por existir, por pregar essa mensagem. Porque na verdade a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Porque nem Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo tem prazer na morte. Porque o homem não foi feito para nascer, viver e morrer. Mas a partir do pecado, a partir do problema do pecado, aí sim, Hebreus nos diz que cabe ao homem nascer, viver, morrer e depois disso o juízo. Mas seria bom que não fosse o juízo, fosse a vida eterna. Amém? E isso só vai conseguir com Jesus Cristo. Não adianta você ser o melhor religioso do mundo. Jesus é o Senhor. O último inimigo é a morte. Então como vencer a morte? Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja. Quem que falou isso? O Senhor. O Senhor Deus. Ele não tem prazer na nossa morte. Então como é que você pede a morte? Conheça Jesus, o Senhor da vida. Viva a vida de Jesus e deixe viver a sua. A sua está fracassada? A sua está ruim? A sua está malignamente corrompida? Abandone o erro e o mau caminho. Crie um coração renovado, novo, um coração de carne, um coração humilde, um coração simples, quebrantado. Simples é perigoso falar. Um coração humilde, um coração quebrantado. E então, contrito, vá até o Senhor. Aliás, você já vai estar na presença dele. Recebe Jesus. Chama ele para o teu convívio. Vai numa igreja evangélica, peça o batismo nas águas. Se filie não a um partido natural das coisas, mas a um partido celestial de todas as coisas. A vida eterna. E Jesus é o Senhor. Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos, pois, e vivei. Hoje o Senhor nos chama à conversão. Contra a morte, Ele nos chama à conversão. Contra a morte, vou repetir, Ele nos chama a uma mudança de caminho.
há uma mudança de paradigmas, há uma mudança de religiosidade, vida religiosa, para uma vida de fé, uma vida de realizações, uma vida de atuação. Acorda, tu que dormes. Você está achando que por ser bonzinho você vai chegar a alguma coisa com o Senhor? Não vai não. Vai não, querido. Eu sei que está escrito que ninguém vai ganhar o céu por obras, mas é melhor que as obras te acompanhem, porque o Senhor espera de nós lealdade, que já é um negócio difícil da gente ser leal, não só para com Deus, em todas as coisas, mas para com os nossos semelhantes, seja de que forma for. Mas Ele espera mais, Ele espera que nós pratiquemos a benignidade. O que é a benignidade? Benignidade são as obras. Como vencer a morte? Comecei aqui agora a te dizer que Ezequiel nos fala para escaparmos da morte, convertendo do mau caminho, do caminho de erro, para um caminho melhor, de um coração mais puro, brando e limpo. E para escapar da morte você vai ter que perdoar, querido. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar. Quando Jesus se apresenta à viúva de Naim, recebe isso. Percebemos que o vocábulo grego usado para se referir ao Senhor é Curios. O vocábulo é Curios, que tem um significado preciso. Qual é? O único com poder para extinguir toda a tristeza, toda a dor dos nossos corações e expulsar a morte de nossas almas. Olha o que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 15. Me acompanha aí, rapidamente. 1 Coríntios 15, versículo 57, 55 em diante, 55 ao 57 só. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós pecamos? Porque existe uma lei. E uma vez que nós transgredimos a lei, o aguilhão do pecado vem e nos atinge. Morte. E existe morte natural, física, e existe morte espiritual, da alma. E essa nós nem percebemos. Terrível. Clama a Deus. Porque se estiverdes em pecado, ou caindo em pecado, cada vez que você cai em pecado e não se converte, e não pede misericórdia, e não clama a Deus, o pecado é seu, a morte está habitando no seu ser. Como é que é isso, pastor? Aqui eu não sou Deus, nem sou tão profundamente, tão estudioso, mas eu te digo uma coisa, melhor converter, para que haja escape das nossas almas, para que haja escape da morte. A saída é sair do caminho do pecado para o caminho de Deus, que é um caminho bem melhor, um caminho de santidade. Pense e creia, o Senhor é movido pelo amor e compaixão em relação à morte do ser humano. Porque Ele não planejou o ser humano para morrer. Daí vem a vitória, da compaixão de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus por cada um de nós e da tristeza de Deus ante a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? O Senhor se indigna diante da morte. Então por que você está pedindo a morte? Por que tantas pessoas hoje estão desestruturadas ao ponto de pedir a morte? Levanta-te, ore, busque ao Senhor. Está escrito, eu creio, passe a crer. Tudo o que pedirdes ao Pai em nome de seu Filho Jesus, crendo, sem duvidar em seu coração,
recebereis e tê-lo-ei. A minha oração é para que eu e você tenhamos vida e nos livremos da morte. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus.
Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é maior, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Certamente a expressão de alguém que perde um ente querido é terrível, mas a expressão de uma mãe que perde um filho único, depois de haver perdido já o seu esposo e se sentindo sozinha no mundo, que obra primorosa o Senhor fez. Por isso, temos que vivenciar a vida e desejá-la. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação estejam com cada um de vocês. Até sexta-feira, às 19h30, com o culto Bem-vindo, Espírito Santo. A paz.